O que é que vai ser muita informação no vídeo? Só vai. Vai. Claro que vai. Você vai acompanhar tudo comigo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um monte de coisas, inclusive sobre nós conseguirmos andar no tempo. Você fala, Letícia, é possível andar no tempo? Minha filha, cola comigo que é sucesso. Você vai conseguir aprender muita coisa, mas agora à luz da palavra de Deus. Tem muita coisa que está sendo ensinada por aí. E eu tô sempre arrumando essa câmera aqui, né? Porque eu coloco ela no começo, mas eu não acho que fica boa o suficiente. E tem muita coisa sendo ensinada por aí, mas será que isso segue um princípio cristão? E uma das coisas que eu tenho ouvido, tem falado muito assim, lei da atração nada mais é do que a fé. Isso pode gerar um pouco de confusão na nossa cabeça, né? Já que lei da atração pode ser considerada como fé, vamos trabalhar diretamente com a fé? Vamos trabalhar em cima disso? Vamos trabalhar em cima do que Deus tem para a nossa vida, do que Ele fala para nós? E Deus é um Deus que permite com que nós venhamos a sonhar. Só que Ele fala assim para nós, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E é por aqui que nós vamos começar esse vídeo de verdade. Nós podemos sonhar sim, nós podemos querer sim, nós podemos planejar, anotar. Eu mesmo tenho um caderninho dos sonhos aqui, e esse caderninho dos sonhos, esse novinho aqui, tá aqui comigo há pouco tempo, mas eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de colocar as coisas que eu queria no papel para poder falar com Deus. E eu tenho esse caderno onde eu anoto, e de um tempo para cá eu tenho conseguido perceber que faz muito mais sentido para mim se eu tiver cada vez mais conectada com Deus, eu vou percebendo alguns insights, algumas coisas. É como se Deus realmente ele sussurrasse ao meu ouvido assim e me falasse claramente as coisas que vão acontecer. E tem hora que a gente fica desapercebido dessas coisas. Eu não sei se você já passou por isso, qualquer coisa você vai me contar aqui nos comentários. Sabe quando você recebe um toquezinho suave de Deus, você fala assim, nossa, eu podia ter feito isso. Na época da escola, quando acontecia isso, o que é que eu pensava? Eu falava assim, não vou confiar na minha cabeça. Sabe quando você pega aquela prova do Enem, e aí você vai fazer a prova, você vai fazendo, você fala assim, vou marcar essa aqui, vou marcar essa aqui, vou marcar essa aqui. Na hora de passar pro gabarito, você fala assim, não é possível que é essa resposta. Mas não é possível que é essa resposta, eu vou marcar essa aqui. Aí depois você vai conferir o gabarito, era exatamente aquela resposta que você decidiu excluir, você foi marcar a outra pra quê? Você tava com a resposta certa o tempo todo? É basicamente isso que acontece na nossa vida. Tava conversando com a minha manicure, inclusive, gente, o trabalho dela é impecável. A cutícula que essa mulher tira minha mão não é das mais bonitas, né? Mas a cutícula que ela tira é impecável, não fica uma pelinha levantada. E enquanto nós estávamos conversando, ela virou e falou assim, nossa, Letícia, teve um dia que nós saímos de carro e aí, do nada, assim, a gente sempre passa pelo mesmo lugar e a rota do GPS jogou a gente para um outro lugar. E eu falei com meu marido assim, eu falei assim, amor, parece que a gente já passou por aqui, tem alguma coisa errada nisso. E aí ela pegou, eles começaram a perceber aquilo e ele passou por outro lugar. Ele falou assim, Deus estava livrando a gente de alguma coisa. Porque não é normal a gente ter errado um negócio que a gente passa sempre por esse lugar. Como que a gente caiu nesse negócio do GPS e foi para outro lugar desse jeito, sendo que a gente conhece a estrada? E aí ela lembrou de outra coisa. Eles foram para uma viagem a uma cidade aqui perto e o negócio, o controle do carro, né, o painel de controle do carro não estava marcando. E do nada a gasolina acabou. Não estava marcando assim, não mostrava que a gasolina estava acabando. Ele estava parado no lugar onde tinha gasolina, não mostrava que estava acabando. Do nada a gasolina acabou. Eles ficaram quase 2 horas atrasados para poder sair do lugar onde eles estavam, até que ele finalmente conseguiu pegar a gasolina, colocar no carro para poder ir no posto e abastecer, e eles vieram embora. E eles estavam passando por um momento muito difícil, estavam com um problema com uma determinada pessoa, e aquilo ali eles não conseguiam se livrar daquela situação. E na hora de ir embora, eles viram um policial parado assim, mas vai parar nós. Só que o policial, ele não estava dando blitz, não estava fazendo nada, ele estava só parado esperando carona, era um policial da nossa cidade e esse policial entrou dentro do carro. Quando ele entrou dentro do carro, eles começaram a conversar, né? E chegou aqui em Lajinha, o policial desceu e o marido da minha manicure falou com ele assim, ó, muito obrigado. Você falou exatamente o que eu precisava para eu poder resolver uma situação e você foi canal de Deus na minha vida. Vou complementar com outro exemplo, uma das alunas da comunidade Liberta compartilhou com a gente outro dia que ela estava passando por uma rua aqui na nossa cidade e ela ouviu aquele toque suave assim, passa por aqui. Ela falou assim, eu não tenho costume de passar por aqui, vou passar por lá mesmo. Quando ela foi, ela ficou agarrada no trânsito por mais de 30 minutos porque ela não ouviu aquele toque suave de Deus. E aí, às vezes, a gente ouve esse toque suave e não dá atenção a ele.
Assim como na prova, assim como parar no lugar, assim como entender que muitas das vezes aquilo que foge do nosso controle, que estraga os nossos planos, na verdade é uma proteção de Deus. Eu passei a dar muita atenção para esses toques suaves, muito mesmo. Eu passei a desenvolver uma habilidade de estar sensível ao toque de Deus e de quando eu perceber assim, faz tal coisa, eu ir e realmente fazer aquilo que eu estou sendo direcionada a fazer. Então, quando eu recebo essa visão, ou quando vem esse pensamento na minha cabeça de alguma coisa, eu trago isso para cá e coloco ali exatamente a visão que o Senhor me deu e espero, confio nele. Se ele me deu a visão, hora ou outra isso vai acabar acontecendo. A questão é, existe uma diferença muito grande entre você colocar expectativa e você traçar uma meta para alcançar um determinado objetivo. A expectativa, ela te faz olhar para aquilo ali que está escrito naquele caderno e se frustrar caso aquilo não aconteça, você se entristecer ou até, muitas das vezes, se virar contra Deus mesmo. Mas a meta não. A meta, você sabe que aquilo vai ser alcançado. Pode ser no tempo que você determinou? Pode. Assim como pode ser antes, mas também pode levar um tempo maior para que você realmente esteja preparado para poder receber tudo aquilo. A maior questão, na verdade, nisso tudo, não é entre você escrever, você visualizar, você escrever e você aguardar esse tempo, mas você estar com o coração conectado ao lugar certo, porque às vezes também você está anotando tudo ali e está com o coração preso naquilo, apegado àquilo que foi escrito. E a Bíblia, ela fala muito claramente para nós, né, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou sonhamos. Então, nós não nos prendemos ao como. Nós levamos em consideração que o nosso Deus pode fazer mais do que aquilo que nós imaginamos. Às vezes, aquilo ali é só um flashzinho de tudo que vai acontecer. Mas, sabendo que Ele pode fazer infinitamente mais, nós temos que estar com o nosso olhar e confiança depositada nele, não naquilo que nós visualizamos. Teve uma tirinha, eu não tenho mais ela aqui, mas eu vi ela lá no Instagram, eu até compartilhei com uma amiga minha, que era o diabo chegando diante de Deus e falando assim, o senhor viu? Tirei tudo de Jó. Deus riu, né, do seu trono, ele olhou para o diabo e riu dele e falou assim, impossível. Ele falou assim, como? É impossível, tudo que Jó tem sou eu. E isso você nunca vai conseguir tirar dele. Da mesma forma, tudo que nós temos é o Senhor. O que Ele faz para nós é acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Elas serão acrescentadas à medida que o nosso coração for cada vez mais entregue a Ele. E quando eu falo isso aqui, eu falo para uma pessoa muito específica. Eu não falo para qualquer pessoa. Porque existem dois tipos de pessoa, aquelas pessoas que têm o chamado condicional e aquelas pessoas que têm o chamado incondicional. Para quem que eu estou falando? Para essa pessoa que tem esse chamado incondicional. Porque no chamado incondicional, eu quero que você lembre aqui exclusivamente de Jonas. Jonas tinha um chamado incondicional, o Senhor deu para ele uma palavra para ser levada a Nínive. Jonas tinha que levar essa palavra, mas ele questionou. Ele falou assim, o Senhor vai perdoar de qualquer maneira? Não vou fazer isso nada. E ele tentou fugir e o Senhor buscava Jonas. Então, às vezes, você está tentando fugir da presença de Deus, do cuidado de Deus e tem tentado fazer isso de todas as formas possíveis, mas ainda assim Ele te busca. Ainda assim Ele fala ao seu coração. Ainda assim Ele peleja com você e por você. Ainda assim Ele arruma meios e formas, assim como esse vídeo, de falar ao seu coração. E aí você entende, opa, meu chamado é realmente incondicional. E quem tem esse chamado incondicional só é feliz na vida quando ele verdadeiramente coloca o seu coração e a sua confiança depositada no Senhor. Aí as coisas começam a fluir, você começa a ser obediente, a fazer aquilo que Deus tem direcionado ao seu coração. E a partir daí, então, você começa a colher os frutos. Mas existem aquelas pessoas que têm um chamado condicional. E nesse chamado condicional, você pode escolher ou não fazer a vontade de Deus. Você pode escolher ou não seguir esses princípios. Eu não quero. Nunca tive, mas também não gostaria de ter esse chamado condicional, porque assim eu poderia escolher ficar longe do Senhor, e essa não é a minha vontade. Eu fui buscada muitas vezes para que hoje eu virasse as costas para o Deus que me buscou. Eu fui buscada incontáveis vezes por esse Deus, e hoje eu consigo olhar para mim e para as pessoas que estão à minha volta com outro olhar, porque Ele me amou primeiro.
Então, as coisas que eu conquistar, as coisas que eu viver, o crescimento aqui que vai acontecer, inclusive já gravo isso aqui como se ele já fosse muito grande, é por isso que eu tenho essa constância tão grande, porque eu tenho um compromisso com você que está me assistindo, de levar a transformação que Deus fez na minha vida. Para que você entenda que a transformação também é possível na sua vida. Isso vai impactar a sua área emocional, a sua área o físico, isso vai impactar nos seus negócios, na sua mente, isso vai quebrar crenças dentro de você. Então, nós temos que constantemente estar sendo renovadas nesse amor, para que a partir disso nós possamos fluir essa graça de Deus que já impactou a nossa vida. Eu ouvi um exemplo outro dia aqui na internet e eu vou trazer e vou apresentar ele para você, para que você também viva e entenda esse exemplo. A menina falava assim, que nós somos como mangueiras. E essa mangueira, por essa mangueira passa muita água, e essa água serve para regar o jardim das pessoas, para que aqueles jardins fiquem cada vez mais bonitos, cada vez mais cheios de flores, para que as árvores deem bons frutos. Mas ao levar água para esse jardim, nós também estamos sendo molhadas, estamos impedidas de ser ressecadas pelo tempo, ressecadas, né, pelas adversidades da vida, nós também estamos recebendo dessa água. Nós fomos chamadas para ser esta mangueira. Mais um exemplo que eu ouvi essa semana e que eu achei muito bonito é que muitas das vezes nós queremos ser esse barco. Ou ainda mais queremos ser esse peixe que está sendo pescado e jogado no barco. Mas Deus nos chamou para algo diferente, Ele nos chamou para ser iscas. E quem tem esse chamado incondicional foi chamado para ser isca na vida das outras pessoas. Letícia, mas eu não tenho capacidade nenhuma, minha vida não foi transformada por completo ainda, tem tanta coisa errada aqui dentro, tem tanta coisa que precisa ser mudada, que precisa ser aperfeiçoada. Deus não quer saber as suas desculpas. Eu gosto de falar sempre com as minhas alunas que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque quando Ele chegar para nós e falar assim, Letícia, cadê os talentos que eu te confiei? E eu querer falar, Senhor, o Senhor é aquele que ajunta onde não espalha, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Ele vai me falar assim, onde você estava quando eu criei tudo? Eu não vou ter palavras para poder descrever a Ele. As perguntas que Ele vai me fazer, eu sequer tenho condições de imaginar quais poderiam ser. Nós não temos desculpas diante de Deus para agir como se nós não tivéssemos capacidade para fazer aquilo que Ele nos pediu. Nós fomos capacitados pelo Senhor, nós fomos criadas pelo Senhor e Ele sabe exatamente a medida daquilo que te entrega. E se Ele te entrega é porque você tem capacidade para fazer. É porque você foi capacitada, você foi habilitada por Deus para poder fazer. Então, joga para fora as suas desculpas e fala assim, a partir de hoje, independente se eu estou falando de prosperidade e vivendo em dívidas, não que você vai continuar fazendo dívidas. Eu não estou falando para você continuar no erro, mas se hoje Deus tem trabalhado comigo prosperidade e eu vou falar sobre prosperidade, eu vou sendo curada cada dia nessa área, para que eu desenvolva minha fidelidade ao Senhor, para que eu desenvolva minha confiança na provisão do Senhor, para que eu aprenda de verdade a lidar com o dinheiro. Então, às vezes, você está sendo chamada para isso. Letícia, eu estou sendo chamada para poder falar sobre restauração no meu casamento, mas o meu casamento está destruído. É exatamente isso. Você está começando a entender. Quando nós falamos daquilo que nos fere, mesmo ainda estando feridas, nós estamos mostrando que a glória do que está sendo feita não é nossa. E se aquilo ali gerar algum resultado, não é pela nossa própria força ou pelo nosso próprio testemunho, mas pelo testemunho da nossa confiança em Deus. Eu já ministrei e já ajudei muitas mulheres que estavam com casamentos destruídos, inclusive as mantenho em minhas orações, porque algumas delas ainda não viram a restauração do seu casamento, mesmo estando com o meu destruído na época. Hoje eu colho frutos de um casamento abençoado, de um casamento ligado a Deus o tempo todo, vivo essa verdade, mas já teve época de não. E talvez hoje eu não viveria essa experiência no meu casamento se eu não tivesse semeado lá atrás cura e restauração na vida das outras mulheres que estavam passando por esse processo.
Talvez hoje eu não vivesse grandes milagres aqui em casa se eu não tivesse semeado esses milagres enquanto eu ainda estava ferida. A Bíblia fala para nós muito claramente que tudo é dele, por meio dele. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo sempre vai converter a um único ponto, para o Senhor. Porque não é que você tenha tudo. O que você tem e o que realmente importa é a presença do Senhor. E quando seu coração estiver completamente conectado a Ele, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quanto mais o seu coração estiver conectado a Deus, e aqui eu não estou falando sobre religiosidade, é você ter uma vida de intimidade com Deus. É você estar realmente... Eu li esses dias, eu gosto de compartilhar sempre as coisas que eu leio, né? Eu estava estudando sobre o livro de Daniel, e lá em Daniel fala sobre o jejum de Daniel. E o jejum de Daniel, eu achei muito linda essa parte, gente, muito linda mesmo, que o amor de Daniel por Deus era tão grande que ele sobressaía a vontade de comer. E aí eu fiquei pensando nos meus jejuns, eu falei assim, Senhor, às vezes eu como e nem percebo que eu estava de jejum, só percebo depois que eu comi. E aí Deus me fez lembrar, né? Porque muitas das vezes esse jejum não é por amor a Deus, mas pela transformação que eu quero que Ele faça em mim. E quantas vezes aí você também jejuou porque você queria algo do Senhor e não porque você queria agradar, estar mais próxima dEle? Quantas vezes isso aconteceu aí no seu dia a dia? Hoje, pela manhã, a minha filha mais velha estava chorando bastante. Ela falou assim, mamãe, eu estou muito sensível. Eu falei assim, ô minha filha, o que está acontecendo? Deita aqui no colinho da mamãe. E aí ela deitou ali no meu colinho, ficou ali comigo. Eu falei assim, eu estou tão chateada, mamãe, porque ontem eu emprestei meu lápis para minha irmã e hoje a minha irmã não quis me emprestar. Eu falei assim, ô minha filha, mamãe pode contar uma história? Ela pode. E eu falei assim, você já reparou que o Papai do Céu dá para nós a casa, dá para nós a cama, dá para nós o papá, dá para nós um passeio, deu para nós o nosso carro, tudo que a gente tem é do Papai do Céu? Foi ele que deu pra gente? Aí ela, é verdade, mamãe. Eu falei assim, ela tem só 5 aninhos. Eu falei assim, quantas vezes a gente lembra de agradecer ao Senhor por tudo que Ele deu? E quantas vezes a gente lembra de usar o que Ele nos deu para poder abençoar a vida das outras pessoas? Ela falou assim, às vezes eu oro quando eu vou comer. Eu falei assim, e a mamãe sempre tem que te lembrar de orar na hora de comer, não é? Ela falou assim, é verdade, mamãe. Eu falei assim, pois é. Porque o nosso coração ainda continua conectado às coisas e não àquele que nos deu. A sua irmãzinha vai aprender a dividir as coisas à medida que você desenvolver a gratidão pelo que Deus já te deu. E quanto mais você desenvolver essa gratidão e reconhecer Ele em tudo, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quanto mais você reconhecer a graça, a presença de Deus, a fala de Deus, o controle de Deus, o descanso em Deus, mais você vai se apegando a Ele. Quanto mais você estiver apegado a Ele, mais Ele vai suprindo as suas necessidades, Ele vai te abençoando sobremaneira, porque o seu amor, o seu olhar não está nas coisas, está nele. E na sua obediência a Ele. Então não é pelo que você faz, mas porque você está descansando no cuidado e no amor dEle, as coisas acontecem na sua vida. Às vezes vai acontecer mais rápido para um e mais lento para outros. Deus sabe o que cada um precisa. Às vezes, se Ele não estivesse sendo tão duro com você, você não estaria hoje procurando por estar na dependência do Senhor. Às vezes é exatamente isso que você precisa passar para verdadeiramente se entregar a Deus. Será mesmo que se Ele te deixasse tomando controle da situação, ou agindo do jeito que você quer agir, ou se você estivesse 100% animada, 100% disposta com tudo que você está fazendo, você ainda assim descansaria no colo e no cuidado do Senhor? Será que você deixaria ser cuidada? Falei disso ontem no vídeo de ontem. Se você não assistiu, vai lá para poder assistir. Nós precisamos, às vezes, passar por essas coisas para que nós possamos aprender que, assim como Pedro, que conhecia o Senhor, conhecia o que aconteceria no futuro, porque ele já tinha um deslumbre, né, do que aconteceria, o Senhor já tinha avisado para ele, já tinha mostrado para ele como seriam os próximos dias. Ele ainda assim, amando tanto o Senhor, ainda negou ele. Não esqueça
de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se essa mensagem falou com você, assim como falou o meu coração, e se esse entendimento sobre essa passagem também mudou a sua percepção sobre esse amor. Que Deus continue trabalhando na sua vida e que a obra que Ele começou seja completa aí. Continue me acompanhando aqui no canal também, que esse vídeo eu perdi as contas, mas eu acho que é o 15 de 250, onde você vai acompanhar toda a minha jornada de crescimento nas redes sociais e mais do que isso, meu crescimento espiritual, vivenciando aquilo que Deus tem para a minha vida. Nós seremos muito grandes aqui ainda. Uma comunidade enorme de mulheres com um chamado incondicional e que escolheram ouvir e obedecer à voz do Senhor. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima!